todos, boa tarde. Hoje é... Já não sei mais que dia. Será que alguém sabe que dia é hoje? Todo dia de manhã, quando começa o dia? Então, hoje, na verdade, é quinta-feira, 23 de abril, e é fevereiro. E eu estou num lugar diferente. Isso é quase um milagre. Mas é um milagre super divertido. É porque eu vim almoçar com a minha mãe. Minha mãe fez angu no fogão a lenha, que tá ali atrás. E aí, eu até tomei um banho de verdade, lavei o cabelo de verdade, coloquei uma roupa limpa de verdade, um colar razoavelmente adequado pra vir bater papo com vocês e pra almoçar com a mamãe. O nosso papo de hoje é sobre uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é cinema. Que eu pessoalmente estou morrendo de saudade do cinema. Eu estou morrendo de saudade do povo do cinema. Morrendo de ter o super prazer de conversar com meu amigo, com o querido, com o delícia Jefferson Borges. Oi, Carla, como é que você tá? Tudo bom? Tô com saudade de você, seu cabelo tá lindo. Gostou? Como é que a pessoa consegue manter o cabelo lindo na pandemia? Conta mais. A Tô gente aqui do acorda lado de assim. cá, vou te contar, tem 4 dedos de raiz e uns fios de cabelo branco que não existiam. E eles Não, mas é agora estão justificável, né? aparecendo. Justificável, né? Porque o que salão de beleza vai faturar nessa época, quando acabar, na verdade, quando acabar a pandemia, né? Todo mundo correndo pro salão e homem pro barbeiro, não tem como. Eu acho que é isso. Você sabe que esse negócio de homem correndo pro barbeiro? Maurício, meu marido, que você conhece, cortou o Aham. cabelo sozinho em casa. É uma beleza. Mas Nossa, o João não ajudou? eu tô deixando o look, não cortei o cabelo sozinha, porque eu não tenho coragem. Afinal de contas, além da live todo dia, eu continuo fazendo 4 programas por semana na TV, Nossa. mesmo de casa, então não tem tempo. Mas conta pra É. mim, como é que tá a sua vida? Antes da gente falar da Rede Cinemax. Então, eu moro aqui no Rio, não moro em Petrópolis, que é onde você Isso. mora. Aqui no Rio, eu tô respeitando a quarentena, só saio de casa quando realmente preciso, que é para ir numa farmácia ou supermercado, ou no escritório do Cinemax, que eu tô indo uma vez por semana, mas Certo. sempre saindo com a máscara. Quando eu vou pra rua, ela tá até secando ali, porque eu tive que sair ontem, deixei de molho, enxaguei hoje de manhã e deixei ela lá secando. Olha que menino lindo! Eu gravei um programa Trabalhador em Foco. A Cinemax vai exibir o filme Morte no Nilo? Já começou. Ah, muita gente já perguntando. Tem muita coisa que a gente não tem previsão, a gente não faz a mínima ideia. A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas essa daí eu não vou nem conseguir responder. Ah, essa você não consegue. Não. Beleza. E aí você tá seguindo direitinho. Eu gravei um Trabalhador em Foco para falar sobre EPC, que é equipamento de proteção coletiva, e EPI, que é equipamento de proteção individual. E aí descobri que eu lavava minhas máscaras bem errado, porque eu jogava dentro da máquina de lavar, junto com Não meia, pode. calcinha e cueca, e não pode. Não Mas eu pode. Eu sou deixo... dessas, eu tenho um problema em ser dona de casa, eu odeio esse quadrado da minha vida. E aí, mas agora não tem jeito, né? Assim, né? Não Não, e tem aqui no como. Rio. Não é, e aqui na cidade do Rio, o Crivella, o prefeito da cidade, ele assinou um decreto que começou a valer hoje, que é obrigatório o uso da máscara para quando a gente sai de casa. Então Legal. todo mundo precisa sair. Eu já estava usando mesmo quando era recomendável, mas agora é obrigatório. Todo carioca precisa sair nas ruas com as máscaras. Não vai ter multa para o cidadão que não sair com a máscara, mas para os estabelecimentos que o funcionário não tiver máscara, vai sim ser multado. E é o correto, a gente tem que respeitar. E a gente tem que cumprir a nossa parte. Falando em cumprir a nossa parte, quando foi determinado pelo governo do estado, os cinemas fecharam as portas. Salvo engano, o último dia que teve filme foi 14 de março. Exato. A gente estava meio num frisson, no nervosismo na sexta-feira lá no escritório, final da tarde. Eu me O lembro governador sexta-feira reuniu todo mundo para uma 13, coletiva. nome de Pois é, filme. pois é.
O governador reuniu todo mundo para uma coletiva de imprensa e foi decidido que inúmeros serviços não considerados não essenciais teriam que fechar as portas, entre eles o cinema. Então, rapidamente, a gente já atualizou as redes sociais, colocou aviso no cinema que a gente tinha que fechar as portas, infelizmente, por tempo indeterminado. Não só o Cinemax, mas todos os cinemas do Brasil inteiro. Foi uma coisa gradual, começou São Paulo, Rio, Brasília, Minas, e depois não teve como. Todo mundo teve que fechar as portas e está até agora. Legal. Vamos ser assim, a Rede Cinemax aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem o Cinemax Mercado Estação, que tem 3 salas de cinema, e o Exato. Popcine Hiper Shopping Petrópolis, que tem 2 salas de cinema. Então aqui Perfeito. nós temos 5 salas. Mas a Rede Cinemax está também em quais outras cidades do estado do Rio de Janeiro? Além de Petrópolis, com essas 5 salas que você mencionou, a gente está em outras 3 cidades. A gente está em Vassouras, Itaperuna Certo. e Paracambi. Em cada uma dessas cidades a gente tem uma sala. E assim como Petrópolis, todas fechadas. Então, no total, a Rede Cinemax, no momento, tem 8 salas. 5 em Petrópolis, uma Vassouras, uma Paracambi e uma em Itaperuna. Legal. E aí, são quantos funcionários envolvidos no dia a dia quando essas 8 salas de cinema estão abertas? Carla, eu creio que seja uma faixa de 30 funcionários. Petrópolis bem mais porque são os 2 nossos maiores complexos. Então, mais funcionários no Mercado Estação, na Paulo Barbosa, mais Lá funcionários tem a também no Lazir, Hiper. que é Exatamente, com a gerente. Elazir, no Hiper Shopping com a gerente Heloísa, e nas outras cidades, cada unidade mais ou menos com 4 ou 5 funcionários cada um dependendo também da sua demanda. Tem uns cinemas que já são um pouco menores, não tem tanta ocupação. Vassouras, por exemplo, tem 98 lugares, então a É gente consegue pequenininho. manter. É pequeno, mas é um cinema bem aconchegante lá no Casario Shopping, um shopping muito bacana, que é mais um shopping, não é tido como esse shopping center, mas é muito acolhedor, é muito bonito, num prédio muito bonito, então é muito bacana lá. Legal. Como é que foi para a equipe do cinema de uma hora para outra ver suas portas fechadas? Você que é do marketing, que assim como eu, fica pensando estrategicamente, né, em quando voltar e tal, e essa coisa. Como é que foi receber essa notícia? Foi um baque, Carla, mas assim, a gente já estava prevendo o que poderia acontecer. Mas quando a gente recebe a notícia, não, realmente vamos fechar as salas, ninguém fica feliz. Porque a gente já é um mercado que a gente tem que acompanhar as tendências dos outros países. Então, China, toda a Europa, Estados Unidos já estavam nesse movimento de fechar os cinemas. Então, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. E quando a gente recebe a notícia que a gente tem que fechar tudo, não pode passar nenhuma sessão, nenhum filme, é terrível, porque isso impacta todos os funcionários, impacta na cultura da cidade, porque é um entretenimento que a cidade tem. Tem cidade o que a gente está, essas outras 3 cidades, Vassouras, Itaperuna e Paracambi, não existe nenhum outro cinema. Então, às vezes, o único entretenimento da cidade é o cinema. Então, para muita gente também é um baque. Tem gente que pergunta todos os dias quando é que vai voltar, mas a gente não tem data. Mas a Não gente existe sempre. nenhuma previsão, né? Até porque depois Não. que a questão do isolamento social se extinguir, ou seja, que a gente voltar para a vida razoavelmente normal, por algum tempo a questão do aglomeramento, né, da aglomeração, vai ser um fato. E aí, se a gente for parar para pensar, qual a capacidade da maior sala de cinema em Petrópolis? Petrópolis são as salas do Hiper Shopping. Tem em média uma 180 e a outra 190. É muito. É até considerado grande. Se a gente for parar para pensar, a gente achava que a sala era pequena até outro dia desses, não é verdade? Mas agora Exato. 190 pessoas juntas, com essa questão de que você tem que ficar 1,5 m de distância de cada pessoa, isso vira uma questão muito complexa, né? Verdade, não, e pode ter certeza, Carla, a gente só vai abrir os nossos cinemas quando a gente tiver certeza que é seguro para todo mundo. Porque assim, às vezes pode liberar o comércio, às vezes pode liberar a academia, mas o cinema é aquele ambiente fechado, todo mundo fica sentado um do lado do outro. A gente não quer abrir o cinema para que o cliente fique preocupado em passar álcool em gel a todo momento, ou que vá com um amigo, sente aqui numa cadeira e o amigo sente daqui a 10 metros.
não tem como. A gente quer que o cliente realmente tenha a experiência completa do cinema, confortável, com a qualidade que ele merece. Não tem como a gente abrir cheio de preocupação. É verdade. Agora, o que que as distribuidoras e as grandes, as mega empresas do ramo do entretenimento, do cinema estão falando? Carla, todo mundo felizmente está se movimentando para fazer a coisa acontecer da melhor forma. A gente até pode trabalhar com uma data de previsão de retorno dos cinemas, mas tudo pode mudar porque é um mar de incertezas. Provavelmente todos os cinemas retornam final de junho e início de julho. Então a gente ainda passa maio inteiro fechado, provavelmente o mês inteiro de junho fechado também, mas a gente está trabalhando mais ou menos com essa data. E o Cinemax, por mais que seja considerado um pequeno exibidor, porque nessa indústria cinematográfica a gente tem três pilares, que são as produtoras dos filmes, quem produz, Sim. quem cria e todos os atores, as distribuidoras, que são as empresas que pegam esse filme, trabalham toda a divulgação, entregam para os cinemas. E existem o terceiro pilar que somos nós, que somos os exibidores. Então a gente que passa o filme. Nesse ramo da exibição, a gente pode ser considerado pequeno, mas felizmente a gente consegue participar dos grandes debates junto com as empresas nacionais e grandonas, vamos dizer assim. Ontem mesmo a gente se reuniu com a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, para debater o que é que o mercado vai fazer nesse retorno, quais são as ações e o que é que a gente pode fazer para quando as salas reabrirem. Uma das possibilidades que foi debatida, inclusive numa reunião ontem com a presidência da Ancine, da agência, foi realizar um festival com filmes antigos, para que o público Muito possa... legal. Exato, imagina, nos últimos meses, antes mesmo da gente fechar, a gente já estava nesse movimento, Você passou Matrix. passou Matrix, passou Iluminado, Isso. então essa seria uma das possibilidades de quando a gente reabrir as salas, fazer um festival com filmes antigos, mas tudo ainda no campo da possibilidade, das incertezas. A gente não sabe quando a quarentena vai acabar, então a gente depende de inúmeras variáveis. Maravilha. Mas pelo menos a gente tem boas perspectivas no que diz respeito às cabeças pensantes do cinema. Não, com certeza, a gente já está preparando uma grande campanha em parceria com todos os outros cinemas, o Cinemax fazendo a sua, o Cinemax como cinema no Brasil também participando junto com todo mundo, a gente está preparando uma grande campanha para que as pessoas percebam que cinema é aquilo, é a tela grande, com a qualidade de áudio gigantesca, com a imersão completa que você não tem em casa. A gente tem até... Tô Não tem morrendo como. de saudade. E a E gente também olha, está com saudade de e olha que público. assim, você sabe que eu trabalho com cultura. A gente aqui na produtora tem um projetor e uma tela Uhum. pequena, mas uma tela bem razoável. E ontem a gente fez a nossa primeira experiência com o nosso projetor básico de trabalho e a nossa pequena Uhum. tela. E aí eu falei com o Maurício, nossa, muito legal, né? A gente está até vendo um filme, a gente está até vendo na tela, a gente até tem um projetor e eu até fiz pipoca. Mas o cinema é essa imersão completa. É a sala escura, Exato. é a cadeira específica, é a fila da pipoca, é a pipoca que é diferente, o milho que eu não Exato. sei, não adianta. Eu compro no mercado o milho premium, mas é tudo mentira, porque não fica nem perto da pipoca do cinema. Sem contar que para mim não tem Elazir também, e aí para mim é um É. problema. Porque também tem a ver com relacionamento e entender que você está indo no cinema, o corpo parece que se prepara para aquilo, né? Não, total, Carla, é um momento de comunhão. Imagina o pessoal, a gente assistindo Vingadores, todo mundo gritando e vibrando. Isso a gente É não tem em verdade. casa, não tem como, a gente acaba ficando na nossa bolha. A gente às vezes não traz os amigos para casa para assistir um filme, a gente tem essa experiência, é no cinema, a gente leva a namoradinha ou namoradinho para ter essa experiência dentro de uma sala de cinema e nada se compara. É uma magia que nunca vai acabar. Eu acho que as salas do Mercado Estação conheceram todos os meus namorados ao longo da minha vida. Porque, sem brincadeira, eu tô casada há quase 9 anos, mas a minha parceria com o Cinemax tem mais ou menos 15 anos.
Então, antes do meu marido, eu levava os peguetes e eu ia Aham. levando no cinema e a Elazir sempre ria. Oi, oi, oi. Até o dia que eu falei, acho que agora eu vou casar, Elazir. E aí Ó, é óbvio que a gente foi no cinema, não é à toa que o Cinemax esteve no meu casamento. Na época a gente ainda não se conhecia, você não trabalhava na rede, aham. mas a Elazir foi no casamento porque o cinema faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história, né? Muito. Não, e vai continuar fazendo, Carla. A gente sente muito falta do público, a gente percebe também que o público sente falta da gente. Tanto é que a gente não quer perder esse elo. A gente Cinemax vem produzindo alguns vídeos exclusivos nossos mesmo, para trabalhar nas redes sociais e que as pessoas vejam que a gente está ativo, a gente está trabalhando para que esse laço não se rompa. E a gente sente falta desse público. A gente, sempre em parceria aí com as distribuidoras, tenta apostar, sempre tenta divulgar brincadeiras, passatempos, porque todo mundo está em casa, ou pelo menos deveria estar em casa, Ou pelo está menos sem deveria. Exatamente, está sem fazer tanta coisa, então até um caça-palavra simples que for, uma brincadeira para compartilhar o filme predileto, isso distrai o público, a gente trabalha o nosso conteúdo e eles veem que a gente está ativo e a gente está aqui firme e forte, apesar de todas as os Isso é problemas, as dificuldades do momento. maravilha, Jefferson. Foi uma delícia conversar com você. Você Ai, que sabe de bom. verdade que você é um dos meus queridos, que eu tenho o prazer de dizer que é meu também, que o Cinemax me fez te conhecer e eu fico super feliz por você ter entrado no hall das pessoas que, dos meus novos amigos, digamos assim, que vieram por conta do trabalho. E eu espero que em breve a gente volte a se falar, não só por uma live para dizer que o cinema vai abrir, mas que a gente se veja, que eu possa te dar um abraço apertado e um cheiro nesse cabelo a caju que tá lindo. Carla, eu que agradeço de montão o convite, a confiança no trabalho do Cinemax, no meu. Você também, assim, enchendo a bola agora, é uma grata surpresa para minha vida. Foi não só uma parceria de trabalho, mas uma grande amiga que eu considero, Obrigada, sabe? Então, querido. um recado acho que a gente pode deixar aí, que todo mundo se cuide. Se puder Isso ficar aí. em casa o máximo possível, se for sair, use sua máscara, use o álcool em gel. Se cuide, porque não é a sua saúde, é a saúde de todo mundo que está em jogo. Mas é isso, o Cinemax está aqui, a gente vai voltar com tudo. Finalzinho de junho, julho, a gente deve estar voltando, tudo pode mudar, mas eu estou disponível aqui sempre que tiver novidade, te chamo lá no WhatsApp, a gente faz uma live e a Ótimo. gente conta tudo. Maravilha. Obrigada. É sempre um prazer falar com você. A gente vai se falando, tá bom? Nada, Obrigada a beijão quem pro passou por pessoal. aqui e em Pois breve é, a gente acabou que a gente não conseguiu ver, não mas eu vou é? E aí, deixar, em não, breve a tentar gente deixar a live coloca a salva. programação, tá bom? Pois é, beijão, Carla, tudo de bom. Até breve. Beijo. Tchau, 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 tchau. beijo.